Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa parte de histologia, tecido epitelial, a gente vai falar de tecido epitelial secretor ou tecido epitelial glandular, beleza? Primeira coisa, esse tecido epitelial glandular, como o próprio nome já diz, é um epitélio constituído por células que vão produzir e liberar substâncias. Elas vão produzir e liberar secreções, beleza? Cuidado que existe uma grande diferença entre excretar e secretar, beleza? Quando eu excreto, eu estou liberando substâncias que não têm utilidade para o meu organismo, ou que, se eu acumular essas substâncias em grande quantidade, eu vou levar prejuízo ao meu organismo. Então, toxinas, substâncias em excesso que geram problemas no meu organismo, ou substâncias que não têm utilidade para o meu organismo. Estou excretando, tá? Quando eu estou liberando uma substância que é de interesse do meu organismo, tá? Meu organismo ele gastou tempo, ele gastou energia para produzir e liberar aquela substância, eu estou secretando, beleza? Se ocorre pelas minhas glândulas, normalmente vai ser secreção. Existe, quando eu falo de glândula sudorípara, você tem uma secreção junto com a excreção. A gente aproveita que está secretando água para controlar a temperatura do nosso corpo. Você sua para isso, para regular a temperatura corporal, mas você libera junto com essa água excretas, beleza? Continuando, o tecido epitelial, ele pode ser, além de tecido epitelial de revestimento, que é aquilo que a gente já viu na aula anterior, ele pode ser também tecido epitelial secretor. Podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Igual a gente tem no tecido epitelial gástrico, do nosso estômago, tá? Você tem um tecido de revestimento ali na cavidade interna do seu estômago, que ao mesmo tempo que está revestindo, ele consegue e ele vai secretar substâncias, tá? Principalmente a mucina, tá? Que vai formar como se fosse uma camada de revestimento de mucosa que vai impedir que o próprio ácido clorídrico e a pepsina, o próprio suco gástrico, faça a digestão, uma autodigestão do seu estômago. Você tem uma úlcera, você tem uma azia, uma coisa assim. Na verdade, a azia não, nem sempre, mas a úlcera é quando você já não tem mais essa camada de mucina, tá? E você começa a fazer lesões na parede do seu estômago por ação do próprio suco gástrico estomacal. Beleza? Aí a origem da úlcera pode ser diversa, pode ser por azia recorrente, pode ser intensificação da acidez estomacal, ação de bactérias, tem cunho psicossomático associado a nervosismo, estresse, ansiedade, várias causas. Tem que procurar um especialista para determinar. Beleza? Próxima coisa, a gente pode classificar nosso tecido epitelial secretor de acordo com o número de células. Existem aquele tecido epitelial secretor que vai ser formado por células únicas, tá? Não formam glândulas, tá? As glândulas, elas serão glândulas, na maioria das vezes, multicelulares ou pluricelulares, formado por diversas células, mas tem aquelas células que são secretoras. Essas células secretoras são células chamadas de caliciformes, porque elas vão ter um formato como se fosse de um cone, tipo, imagina aquele chapeuzinho de festa de aniversário, só que de cabeça para baixo, aquele formato cônico, tá? Essas são células caliciformes. Elas são normalmente encontradas no intestino, mas existem outras regiões também do nosso organismo, beleza? As pluricelulares vão ser essas que vão formar as glândulas, tá? Você tem essas glândulas sendo formadas a partir do tecido epitelial, tá? A origem das glândulas, seja uma glândula endócrina ou exócrina, é do seu tecido epitelial, só que elas tendem naturalmente durante a multiplicação dessas células que vão formar a glândula, elas se projetam para dentro do tecido conjuntivo, tá? As glândulas, que são glândulas exócrinas, elas vão manter uma conexão, mesmo que elas estejam enterradas ou projetadas para dentro do tecido conjuntivo, elas vão manter uma conexão com o meio externo. Elas mantêm, então, um ducto com o poro secretor. Já no caso de glândulas endócrinas, elas perdem essa comunicação, elas perdem esse contato. Elas não têm ducto nem poro secretor, tá? Elas vão liberar suas secreções diretamente na corrente sanguínea, beleza? A gente vai falar melhor sobre isso no slide aí para frente. Com relação à composição dessas secreções,
Eu tenho secreções proteicas no pâncreas, produzidas pelo pâncreas, secreções de carboidratos por células caliciformes, que são aquelas do intestino, lipídios e hormônios esteroides por células sebáceas, que são aquelas que produzem o sebo, aquela gordura da pele mesmo, e células enteroendócrinas. Entero vem de intestino, digamos assim, a parte digestiva. Endócrina está relacionado ao seu sistema endócrino, as glândulas que liberam secreções para a corrente sanguínea, tá? Complexos de carboidratos e proteína, que a gente tem na nossa glândula salivar, tá? Parótida, submandibular, sublingual e afim. Lipídios, proteínas e carboidratos em glândulas mamárias. Afinal, o leite e o colosso, que são produzidos pelas glândulas mamárias, tem que ter a maior parte dos nutrientes, principalmente falando de nutrientes com funções estruturais, como é o caso de lipídios e proteínas, e nutrientes com funções energéticas, que é o caso de carboidratos e lipídios. Beleza? E exudatos recebidos do sangue. O que são exudatos recebidos do sangue? São todos aqueles excessos que eu estava falando para vocês. Se tem muitos sais no sangue, ou tipo excretas nitrogenadas em excesso no sangue, quando você vai suar, você vai secretar a água para controlar a temperatura corporal, você aproveita para liberar também esse excesso de sais e essas excretas nitrogenadas, através das glândulas sudoríparas. Beleza? Então você está secretando e excretando ao mesmo tempo nesse contexto. Tipos morfológicos das nossas glândulas, tá? Existe a glândula exócrina, a glândula endócrina e a glândula anfícrina, tá? A exócrina, como o nome já diz, exo quer dizer externo. Então são glândulas que vão liberar substâncias para o meio externo do seu corpo ou para cavidades do seu organismo. Cavidade bucal, cavidade estomacal, cavidade intestinal, qualquer cavidade interior do seu corpo ou qualquer meio externo do seu corpo, essas glândulas vão ser classificadas como glândulas exócrinas. São glândulas que vão manter o ducto e o poro secretor, igual eu falei para vocês. Já no caso de glândulas endócrinas, são glândulas que vão estar associadas à sua corrente sanguínea. Todas as secreções que elas liberarem serão liberadas, serão secretadas na corrente sanguínea, diretamente, beleza? São glândulas endócrinas. E no caso de glândulas mistas, que são as anfícrinas, são glândulas que vão ter função endócrina e função exócrina na mesma glândula. O principal exemplo que a gente tem aí é o pâncreas, tá? O pâncreas produz o suco pancreático, que é de origem exócrino, tá? Porque vai ser liberado em cavidades do seu intestino, tá? No duodeno, na primeira cavidade lá, através de um ducto, que é o ducto pancreático, tá? E a porção endócrina, que vai produzir ali nas ilhotas pancreáticas a insulina e glucagon, beleza? Em relação à origem delas, é aquilo que eu falei para vocês. Elas têm uma origem epitelial, são formadas a partir do tecido epitelial. Acompanha comigo aqui na imagem. Só que existe uma proliferação, uma multiplicação dessas células do tecido epitelial que vai gerando uma invaginação, uma projeção dessas células para dentro do tecido conjuntivo, tá? Ao final dessa proliferação, você tem, por exemplo, nas glândulas exócrinas, que é esse primeiro caso que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão ter essa característica aqui. Isso daqui é uma imagem em corte, tá? Você vai ter aqui, ó, essa porção aqui compõe o ducto, tá? Aqui é a abertura do poro e essa região em verde é a porção secretora. Então, as células que compõem a glândula, as células que vão ter função de síntese e secreção de substâncias são somente essas verdes aqui, tá? Essa parte aqui que está, sei lá, em rosa ou roxo, é o ducto que conecta a porção secretora para o meio externo, tá? E nesses outros dois casos aqui, a gente tem o que a gente chama de glândulas endócrinas. Por quê? Mesmo elas sendo originadas da mesma forma, elas perderam o ducto e não existe mais um poro secretor. Então, toda a secreção que elas fazem, independente se elas são cordonal ou foliculares, tá? Independente se elas estão entremeadas com o vaso sanguíneo ou se os vasos sanguíneos estão na periferia dessa célula, elas vão produzir essa secreção e liberar diretamente na corrente sanguínea. Normalmente,
Essas glândulas que são endócrinas são glândulas produtoras de hormônio, beleza? Então, ambas as glândulas têm a mesma origem, que é tecido epitelial. A endócrina não vai possuir o ducto e a abertura para secreção. Ela vai secretar diretamente na corrente sanguínea e o principal produto secretado são os hormônios. Enquanto que a exócrina, ela possui o ducto e a abertura e o principal produto secretado vão ser enzimas. Nicolas, a glândula sudorípara produz água e excretas. Glândula sebácea produz sebo. Nem todas produzem enzimas. Sim, nem todas. Mas as mais estudadas e aquelas que mais vão aparecer para vocês no vestibular vão ser aquelas que produzem enzimas, que são as glândulas exócrinas associadas à produção dos sucos digestivos, tá? Associados ao sistema digestório, tá? Próximo assunto aí, só para que vocês tenham uma ideia da distribuição das glândulas no seu organismo. As glândulas endócrinas, que a gente vai ver quando estiver trabalhando o sistema endócrino, e as glândulas exócrinas, que são as glândulas salivares, mamárias, sudoríparas e sebáceas. Beleza? Essas são as principais glândulas exócrinas do nosso organismo. Obviamente que a gente vai ter aí, por exemplo, no seu estômago, um epitélio secretor também de exócrino, com função exócrina. É óbvio que também tem o pâncreas aqui, que tem uma função mista. Tem uma porção do pâncreas que vai ser exócrino também. Então, essas são aquelas que têm função unicamente exócrina. Beleza? Como é que eu vou classificar essas glândulas em relação à forma delas, tá? Eu posso classificar de acordo com a forma da porção secretora. Se a porção secretora for afilada na forma de um tubo, ela vai ser tubular. Ela pode ser enovelada ou reta. Então, ela pode ser túbulo enovelada ou túbulo reta. Ela pode ser alveolar ou acinosa. É com relação a ela não ter a forma de um tubo e ela tem uma forma mais gordinha, mais bojudinha, no formato mais ou menos de uma pera, digamos assim, tá? Ou de um alvéolo. E isso vai variar de acordo com o tamanho dela, ela ser acinosa ou alveolar, tá? A ramificação da porção condutora, aquela porção do ducto, pode ser simples, quando eu só tenho um ducto, ou composta, quando esse ducto se ramifica, tá? E a ramificação da porção secretora, ou seja, aquela porção tubular ou aquela porção alveolar, se ela for simples, é porque eu só tenho um túbulo, ou só tenho um alvéolo. Se ela for ramificada, é porque eu tenho mais de um túbulo ou mais de um alvéolo. Nessas imagens fica mais claro. Eu tenho uma acinosa composta. Repara que eu tenho aqui a região do ducto, ela é ramificada, e a região acinosa dela também é ramificada, tá? Aqui eu tenho uma tubuloacinosa composta, porque eu tenho a região secretora tanto nessa região acinosa, quanto essa região tubular. E tanto a região tubular acinosa como o ducto vai ser ramificado. E eu tenho aqui uma tubulosa composta. Por quê? Ela vai ser composta tanto na região de secreção, que é essa região tubular, como também na região de condução do ducto. Beleza? Toda a parte marcada em preto vai ser uma parte relacionada à porção secretora. Toda a parte em azul é a parte condutora. Tá? Então, essa é a acinosa composta, porque ela é ramificada. Essa daqui vai ser tubuloacinosa composta, porque ela tem na porção secretora a região acinosa e tubular, e ela é composta. E essa vai ser tubulosa composta, ou túbulo composta. Beleza? Essa daqui é uma tubulosa simples, tá? Você tem aqui a região secretora em preto e a região condutora em azul. Essa vai ser uma tubulosa simples ramificada. Por que ela é simples ramificada? Porque ela só é ramificada na região secretora, mas ela é simples na região condutora. Beleza? Essa daqui é uma tubulosa simples enovelada, porque a região secretora é uma região enovelada, e ela é simples porque a região condutora não é ramificada. E a acinosa simples ramificada. Ela é ramificada na porção secretora, mas ela é simples na porção condutora. E ela vai ser acinosa porque ela tem um formato bojudinho. Beleza?
Com relação essa daí eu tô indo em classificação, tá. Com relação à forma de secreção, como é que elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas em glândulas holócrinas, merócrinas e apócrinas. O que isso quer dizer? Holo quer dizer todo, completo, tá. O que isso quer dizer? Essas células, quando elas estão maduras e elas vão secretar, elas vão, liberar células mortas juntos dela, tá? É porque o que acontece? Tem células que vão secretar somente as substâncias que elas produzem, tem células que vão secretar as substâncias que elas produzem em pedaços do citoplasma, e tem células que vão secretar as substâncias que elas produzem e células inteiras juntos com essa secreção. No caso da holócrina, como o holo é toda, eu tenho, além da substância que é secretada pela glândula, eu tenho células inteiras que vão junto com a secreção. Nesse caso, o principal exemplo são glândulas sebáceas. As merócrinas, essa secreção vai ocorrer via exocitose. Ou seja, você não tem liberação nem de célula inteira junto da secreção, nem de fragmentos do citoplasma junto com a secreção. É só a secreção limpa e pura, tá? Por isso que ocorre por exocitose, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o pâncreas, região exócrina, obviamente, e as glândulas salivares. Já no caso das glândulas apócrinas, além da secreção que vai ser liberada, você tem uma parte do citoplasma das células que vai ser liberado junto com essa secreção, tá? Então, holócrina é a secreção e células maduras inteiras que se desprendem da porção secretora. Merócrina, só secreção, mais nada, sem pedaço de célula, sem célula inteira, sem nada, só secreção. E apócrina, você tem a secreção e fragmentos do citoplasma vão junto com a secreção. O principal exemplo das apócrinas seriam as glândulas mamárias, beleza? E aqui eu tenho, esquematicamente falando de cada uma delas. Holócrina, você tem uma célula inteira aqui, ó, sendo liberada junto com a secreção, que é uma célula madura. Merócrina, você tem simplesmente, unicamente a secreção, sem célula e sem fragmento celular vindo aqui. E apócrina, que junto com a secreção, você tem porções do citoplasma, você tem fragmentos do citoplasma, beleza? E a nossa última classificação aí é com relação aos tipos de secreções. A gente viu com relação à forma, com relação a como ela secreta e agora com relação a classificação do que ela secreta. Existem as glândulas mucosas, as serosas e as mistas, que serão seromucosas, tá? Não confunda esse glândula mista em relação à secreção com glândula mista em relação à endócrina e exócrina. Por isso que eu prefiro o termo anfícrina, quando a glândula tem função exócrina e endócrina, tá? E glândula mista com relação ao tipo de secreção que ela libera, tá? As glândulas mucosas, como o nome já diz, elas vão secretar mucinogênicos, tá? Mucinogênios, ou seja, a mucina. Vão ser substâncias que vão garantir um revestimento interno das mucosas. Vão funcionar como uma camada protetora e lubrificante para essas mucosas. Beleza? As células caliciformes, glândulas salivares e a célula, por exemplo, a caliciforme do tecido epitelial gástrico, do seu estômago lá, vão produzir, por exemplo, essas substâncias mucosas, tá? No caso das seroses, elas vão secretar um líquido aquoso que vai ser rico em enzimas, tá? Nas parótidas, que são glândulas salivares também, e na região exócrina do nosso pâncreas. Se ele é rico em enzimas, é óbvio que vão ser para gente glândulas associadas ao sistema digestivo, tá? E as glândulas mistas, que vão ter tanto as enzimas quanto as substâncias mucinogênicas, tá? Você tem as glândulas sublingual, que também são glândulas que produzem a nossa saliva, e submandibular, beleza? E aqui, ó, um esquema mostrando uma célula sinosa mucosa. Aqui é a porção nuclear, que tem um formato irregular, né? Que fica localizada na base da célula. Aqui é a porção apical da célula. E aqui você tem o muco produzido que está sendo liberado. Todas essas vesículas aqui são vesículas contendo muco que vão se desprender, vão ser liberadas daqui. É uma célula senosa essa.
porque ela é bojudinha, formato de pera. Outra célula sinosa, só que é cicerosa. Você repara que o retículo endoplasmático rugoso dela é completamente desenvolvido em relação ao outro. Ó. Aqui quase não vê retículo. Aqui, ó, uma grande área do retículo desenvolvida, porque produzem muitas enzimas, tá? Lembrando que a enzima tem origem proteica. O aparelho Golgiense, que é o complexo de Golgi, é desenvolvido aqui também, porque vai encapsular tudo isso nessas grânulos secretores aqui para ser liberado. Beleza? E por fim, as glândulas endócrinas, que, reforçando para vocês aí, a gente não vai ver isso neste momento. A gente vai ver isso quando estiver trabalhando de. Perdão, a gente vai ver isso quando estiver estudando sistema endócrino. Beleza, galera? Fechou o tecido epitelial aí? É isso. A gente vai dar continuidade aí depois com muscular, nervoso e, por último, conjuntivo. Grande abraço para vocês e bons estudos!